Falando novamente sobre o problema da guerra fiscal no Brasil, em que estados concedem benefícios fiscais de ICMS sem autorização do CONFAZ, nós tivemos muito recentemente uma novidade que está causando perplexidade em relação a diversos estados. O que vem acontecendo? Recentemente, o estado de São Paulo publicou um decreto 58.918 e esse decreto, por mais estranho que pareça, ele pretende que o estado de São Paulo passe a cobrar o ICMS que é devido a outro estado. Ou seja, uma mercadoria, quando ela sai de determinado estado e vai para um outro estado, por exemplo, saiu do Rio de Janeiro e vai para o estado de São Paulo, esse ICMS é devido para o Rio de Janeiro em relação a essa operação interestadual. O estado de São Paulo, quando adquire essa mercadoria e revende ela dentro do estado, vai ficar com a arrecadação dessa diferença entre as alíquotas do ICMS. O que o estado de São Paulo, então, está propondo com este novo decreto? Tendo em vista a guerra fiscal em que diversos estados concedem benefícios ilegais, a exemplo do que aconteceu em Santa Catarina e no estado do Paraná, onde mercadorias que saíam desses estados para outros estados tinham benefícios de 9% de créditos presumidos, o que o estado de São Paulo fazia? Ele glosava o crédito do ICMS em relação a essas mercadorias, ou seja, quando o contribuinte de São Paulo adquiria a mercadoria, ele não ia poder fazer o crédito de 12% integralmente. Essa questão dessa glosa do crédito já foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça e o Judiciário entendeu que essa glosa ela é inconstitucional, ou seja, ela viola um direito do contribuinte que adquiriu uma mercadoria. Por quê? Porque esse contribuinte que adquire essa mercadoria ele tem direito a efetuar o crédito integral. Então o governo do estado de São Paulo, ao se deparar com esse problema de não conseguir mais glosar o crédito em relação a um benefício fiscal inconstitucional, resolveu adotar uma medida mais drástica. O que São Paulo está fazendo? Ele está cobrando a diferença entre o imposto pago e o imposto beneficiado do adquirente da mercadoria. Ou seja, quando uma mercadoria sai do Rio de Janeiro com benefício fiscal, o estado de São Paulo está cobrando exatamente essa parcela do benefício fiscal que foi concedido pelo estado de forma unilateral. Só que esse valor desse imposto pertence ao estado remetente, que nesse caso seria o estado do Rio de Janeiro. Ou seja, quando uma mercadoria sai de um estado para o outro, o ICMS arrecadado tem que ficar no estado de origem. E o que o estado de São Paulo está pretendendo com esse novo decreto é cobrar essa diferença. Entendemos que essa propositura desse decreto ela acarreta várias inconstitucionalidades. A primeira dela diz respeito a um artigo que tem na Constituição que veda tratamento diferenciado em relação à origem da mercadoria. Então eu não posso discriminar, por exemplo, uma mercadoria vindo do Rio Grande do Sul, vindo do Paraná ou vindo de Santa Catarina. Em segundo lugar, esse decreto ele também é inconstitucional porque certamente que está aumentando a carga tributária do contribuinte de São Paulo, sem ter sido por meio de lei ordinária. Ou seja, o certo seria que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo publicasse essa lei na intenção de fazer essa cobrança e não por mero decreto do Poder Executivo. Uma terceira inconstitucionalidade que também se observa diz respeito à própria repartição das receitas entre os estados, ou seja, o contribuinte, ao efetuar essa operação, ele tem que fazer o recolhimento para o estado de Santa Catarina ou para o estado do Paraná. E o estado de São Paulo, então, está invadindo a arrecadação tributária de outros estados. E, por fim, também o que se pode dizer em relação a este decreto é que ele está tentando, de certa forma, penalizar aquelas empresas que migraram para estados onde era concedido o benefício fiscal. Ou seja, o correto seria que esses estados que deram benefícios fiscais fossem punidos, mas não punir o contribuinte ou punir o adquirente de determinada mercadoria, pois esse não tem culpa de os estados criarem legislações inconstitucionais, ou seja, a lei tem presunção de que ela é constitucional até que o Supremo venha afastar essa legislação. Então vamos aguardar, provavelmente essa questão desse decreto vai ser objeto de medidas judiciais e aí então nós teremos novas informações sobre o tema.